Salve, irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nesta manhã gostaria de trazer aqui uma breve reflexão sobre o chamado. E não tem como a gente não falar de chamado e a gente nos lembrarmos do nosso profeta Jonas. Jonas, ele tinha um chamado dado por Deus e ele fugiu daquele chamado. Deus tinha dado uma missão para Jonas. E nós estaremos meditando ao longo desses dias no livro do profeta Jonas. E no capítulo 1 nos diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo, que é a epígrafe, ou tema central da mensagem, ou tema central do texto. E a palavra do Senhor nos diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinham declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do grande peixe. Aqui, meus amados irmãos, nos declara algumas questões do chamado. Cada um de nós temos um chamado dado por Deus. Alguns para o louvor, outros para a pregação, outros para ensinar, outros para exortar. Louvado seja Deus. Jonas tinha um chamado de Deus para ir a uma cidade por nome de Nínive. Mas Jonas decidiu ir para Tarsis. Jonas ele não queria ir para Nínive, porque Deus ele tinha algo para tratar com aquela nação. E Jonas sabia, aquela cidade ela estava
havia um pecado naquela nação, mas que Deus queria salvar aquela nação. E Jonas não quis ir lá. Ele decidiu ir para Tarsis, achando que talvez fosse uma nação que talvez ele ouviria. Mas Deus não tinha mandado ele para Tarsis, Deus tinha mandado ele para Nínive. Muitas vezes, Deus ele quer que nós venhamos falar da palavra dele para uma pessoa. Quando a gente é incomodado no nosso coração para falarmos com alguém, é o próprio Deus querendo que nós venhamos falar do seu amor para outra pessoa. Mas muitas vezes nós negligenciamos a vontade de Deus, que é de falar do seu amor. Porque Deus ele ainda perdoa pecados, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Agora, é preciso que a gente venha ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que ele nos manda. Porque Deus ele nos mandou para pregar a sua palavra. Em Marcos, capítulo de número 14, versículo 16, ele diz: "Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura." Deus ele não quer salvar somente um povo. Deus ele quer salvar todos os povos, nações. E Jonas sabia que Deus ele iria perdoar os pecados daquela nação. Mas Jonas não aceitava. Em capítulos anteriores nós iremos entender que nós estaremos fazendo aqui um pequeno estudo sobre o chamado em cima dos 4 capítulos do livro de Jonas. E nós estamos estudando aqui o primeiro versículo, o primeiro capítulo de Jonas, que foi quando Deus fez o chamado. Deus ele fez o chamado na vida de Jonas. Nós vemos 3 chamados de Deus, de acordo com os 4 capítulos do livro de Jonas. E nós vemos que Jonas ele estava dormindo. Nós não podemos dormir vendo pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E a gente tem a palavra no nosso coração e na nossa boca. E muitas vezes a gente não quer falar da palavra de Deus com outras pessoas por medo, por vergonha. Mas Jesus ele disse que aquele que se envergonhar dele, louvado seja Deus. Aquele que se envergonhar de mim, será envergonhado diante do Pai. Glória a Jesus. E nós não podemos estar dormindo, vendo pessoas que muitas vezes não acham que não há uma situação para o problema que estão passando, mas que existe uma solução para o problema. E nós precisamos ensinar as pessoas e falarmos da palavra de Deus, porque para tudo na vida tem uma solução. A solução se chama Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. E nós precisamos liberar a palavra para que outras pessoas venham entender a palavra de Deus. Porque para isso nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para guerrear contra a religião. Nós não fomos chamados para isso, mas nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, assim como ela é. Nós não podemos pregar um evangelho light, como muitos estão pregando ultimamente. A palavra de Deus ela tem que ser pregada como ela realmente é. O pecado continua sendo pecado e só há salvação através de Jesus. Não há outro meio de salvação a não ser por Jesus. E nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos pregar um evangelho light. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1,
E versículo 16 e 17 nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo de número 1. Vamos ver o que é que Deus está nos dizendo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sempre quando Deus ele faz um chamado na vida de alguém, Deus diz: levanta-te. Deus disse isso ao profeta Jonas, Deus disse isso ao profeta Jeremias e demais profetas. Quando Deus ele diz levanta-te, nós temos que nos levantarmos, erguendo a bandeira do Evangelho de Cristo, porque para isso fomos chamados. E muitas vezes, quando Deus ele nos manda falar para alguém a sua palavra, acontece o que aconteceu aqui no versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Muitas vezes nós passamos por situações e não entendemos o porquê. Quando nós fugimos do nosso chamado, nós passamos por situações difíceis. Isso é Deus tratando com cada um de nós. Eu vou dizer uma palavra nesta manhã, para encerrar aqui. Você tem um chamado de Deus. Deus, ele tem um chamado na sua vida. Deus, ele quer que você o aceite como o Senhor e Salvador de suas vidas. Mas para isso você precisa aceitá-lo e viver o Evangelho como ele realmente é. Este Evangelho, ele nos alcançou e nós usamos ele para levar o Evangelho para outras pessoas. Deus, ele tem um chamado na tua vida. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, ou que você está vivendo, mas saiba, Deus, ele tem um chamado na sua vida. Deus, ele tem lhe dado um dom. Exerça esse dom na sua igreja. Exerça esse dom na sua igreja, como Deus quer o que ele quer te usar. Ontem eu estava conversando com um irmão e estava dizendo: muitos de nós que exercemos o ministério da palavra, que somos denominados por muitos como pregadores do evangelho, nós nos preocupamos muitas vezes em agendas, em lugares para pregarmos, mas a gente tem uma ferramenta chamada internet, que para muitos é uma maldição, mas para mim é uma bênção, porque muitas vezes, esses dias Deus estava tratando comigo sobre isso, que muitas vezes a gente se preocupa em pregar em sedes, em congregações, em muitas vezes recebermos oportunidades, mas a gente se esquece do chamado de Deus. A gente se esquece daquilo que Deus, através da sua palavra, nos chamou para fazer.
E eu estava dizendo para aquele irmão ontem de manhã, e eu estava dizendo, a gente se preocupa tanto em agenda, em pregar em sedes, congregações, mas que a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos, que para muitos é uma maldição, mas para nós é uma bênção, que é a internet. Nós temos nossas redes sociais, como o Facebook, o YouTube, Instagram, o WhatsApp, entre outras redes sociais, o TikTok, Kawaii, que muitos usam, mas que é uma ferramenta abençoada por Deus para ser propagado o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. E quando Deus ele tratou comigo acerca disso, eu me lembrei. Muitas pessoas às vezes me perguntavam: irmão, nunca mais você gravou um vídeo nas suas redes sociais, nunca mais você postou o que foi que aconteceu. Mas aí eu me lembrei. Deus ele não nos chamou para pregarmos somente em sedes, em congregações, em congressos, culto de senhoras, senhores, jovens, crianças. Mas Deus ele nos chamou para pregarmos a toda criatura. Ou seja, devemos pregar pelas nossas redes sociais, nas ruas, evangelizando. Assim nós fazemos a verdadeira missão. Que Deus em Cristo vos abençoe e que Deus tenha falado para o teu coração nesta manhã. Amanhã nós estaremos trazendo uma reflexão sobre o capítulo de número 2. Que Deus ele irá nos tratar conosco nesses últimos dias sobre o livro de Jonas. Que Deus em Cristo vos abençoe e que Deus te abençoe diante da sua maravilhosa presença. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Nós temos um canal no YouTube chamado Luz do Evangelho. Lá também nós iremos postar este vídeo. Também postamos esse vídeo nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Que Deus em Cristo vos abençoe.